SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. PMs envolvidos na morte da juíza Patrícia Scioli são expulsos da corporação. Mas os 2 oficiais condenados pelo crime continuam recebendo salários. E veja também, funcionários dos Correios decidem entrar em greve por tempo indeterminado. Eles pedem reajuste salarial. E ainda a polícia fecha pela 2ª vez instituição de ensino que aplicava golpes em alunos em Nova Iguaçu. Os estudantes recebiam diplomas falsos. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um homem morreu esfaqueado dentro do Mercadão de Madureira. A vítima foi atingida no pescoço. Roda. Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma discussão entre 2 homens. O bate-boca começou na calçada em frente ao estabelecimento na rua Conselheiro Galvão. Um deles correu para o interior do Mercadão e o outro homem perseguiu a vítima até esfaqueá-la no pescoço. John Clayton Mota morreu no local. O autor do crime conseguiu fugir. A divisão de homicídios está investigando o caso. A administração do Mercadão de Madureira disse que o crime ocorreu na parte externa do estabelecimento. A vítima, funcionário de uma das lojas, foi esfaqueada na calçada e que conseguiu correr para o interior do mercado e acabou morrendo. O assassino já foi lá nitidamente com essa intenção de matar a vítima. Agora, num local tão agitado como o Mercadão de Madureira, um dos maiores centros comerciais de compras ali naquela região. Você imagina o desespero dos clientes, dos lojistas, e a divisão de homicídios agora vai tentar entender o que motivou esse crime. Um acerto de contas, às vezes ciúme, motivos passionais, várias hipóteses estão sendo investigadas, né? Nesse momento, a divisão de homicídios da Polícia Militar não descarta nenhuma delas. E uma família de Triagem acusa policiais militares pela morte de um jovem de 27 anos. Leandro Barbosa foi baleado no peito numa ação mal explicada. Os parentes reconheceram os PMs pela farda da UPP. A reportagem é da Aline Grupilo. Uma pessoa boa de coração, solidário, feliz. Hoje, ele é um demais. Parentes ainda estão chocados e com medo de mostrar o rosto. Eles contam que Leandro Barbosa dos Santos, de 27 anos, era um jovem calmo, sem envolvimento com o tráfico de drogas. O rapaz trabalhava há 7 meses no mercadinho e estava numa festa no dia em que foi morto. Leandro comemorava o aniversário de 6 anos do sobrinho nesse salão de festa, quando decidiu buscar um pouco mais de bebida na mercearia da família. Ele seguiu por essa direção. Minutos depois, parentes ouviram tiros e ficaram sabendo que Leandro havia sido baleado. O jovem levou um tiro no peito. Quando eu cheguei no fato que aconteceu, eu vi o Leandro com um tiro dentro do táxi, tentando falar alguma coisa, mas já estava por ele virando. Essas imagens foram gravadas na noite do crime no último dia 7 de setembro. É possível ouvir disparos, de acordo com os parentes, efetuados por policiais militares. Pessoas gritam para avisar que Leandro é morador da área. Aí é morador, fiel! Morador! Eles usam uma roupa azul, meia clara, que é dos tipos de roupa que eles usam, geralmente essa azul, e tinha um bocado com essa roupa azul. Por isso que tudo indicava que era da UPP, pela direção que eles correram para o Jacaré. A família afirma que 5 PMs participaram da ação e que eles fugiram sem prestar socorro. O jovem morava neste conjunto popular há 2 anos. O rapaz levava uma vida simples, mas segundo a família, fazia questão de sair de casa arrumado, até mesmo para não ser confundido com traficantes. Leandro gastava parte do dinheiro que ganhava entregando água e bebidas na mercearia para comprar roupas de marca. Parte desses objetos, dessas roupas, a família ainda não teve coragem de se desfazer. Eles são bandidos de farda. Vieram, mataram, não socorreram, não foram fazer ocorrência e foram embora. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora afirmou que não há registro da atuação de policiais da UPP no bairro. Por que vocês não foram atrás para dizer o que aconteceu aqui? Justamente porque nós não sabemos que é um policial. Conforme ele veio aqui para fazer isso, ele pode fazer de novo
e vai continuar fazendo. Todo mundo está com medo. A polícia nega serem policiais da UPP. Vamos esperar o esclarecimento. Mais uma vítima. A família acredita que ele não tinha qualquer envolvimento, né? Como mostrou a Aline. Era um rapaz que sempre buscava, inclusive, andar bem vestido. Mas vamos aguardar para saber exatamente, porque se for constatado que há envolvimento de um policial, certamente nós traremos aqui as notícias para você. E agora uma notícia de utilidade pública. Funcionários dos Correios decidem cruzar os braços. Vamos ao vivo com o Daniel Penafime, que tem mais informações. Daniel, inclusive você está aí numa agência dos Correios, a gente sabe até que pelo horário está fechada, mas hoje, então, a situação vai ser crítica. A entrega de mercadorias, por exemplo, é melhor os cariocas não contarem. Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Na verdade, o que se sabe é que o serviço de entregas, esse não vai sofrer nenhum prejuízo nesse primeiro momento da greve dos Correios. É uma greve que se restringe, neste primeiro momento, aos funcionários que trabalham nas agências dos Correios. Isso porque, de acordo com o sindicato que representa a categoria, eles reivindicam R$ 300 de aumento, mais as perdas causadas pela inflação. E a companhia não quer dar esse aumento, ofereceu 6,5% de aumento sem as perdas. Por isso, foi determinada pelo sindicato a greve. Eles entraram em greve a partir das 22 horas de ontem e hoje o serviço das agências dos Correios deve ser aí prejudicado. O sindicato faz uma assembleia na tarde de hoje para decidir sobre os rumos desse movimento grevista, Eliane. De qualquer maneira, já prejudica, sim, né, os Correios. Muita gente, então, que quiser utilizar os serviços dentro das agências não vai poder. Vamos esperar, aguardar para saber se vai ser realmente por tempo indeterminado, como diz a categoria, ou se haverá alguma negociação salarial. É sempre justo e lícito que as categorias reivindiquem melhorias de trabalho. Aliás, para os carteiros também, né, Daniel, que eles já pedem há um bom tempo a questão da segurança, né? Muitos dizem que fazem essa segurança, aliás, essas entregas com muito medo. É verdade, entregas em área de risco, muitas vezes são ameaçados, são obrigados a entrar em locais que muitas vezes nem a polícia entra, então eles realmente precisam de um pouco mais de segurança, até para poder fazer a correspondência chegar, a entrega chegar no endereço certo. Né? Tá certo, Daniel, obrigada pelos esclarecimentos. E vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai ver uma mega operação no Complexo do Alemão agora de manhã. E mais, você vai saber detalhes dessa invasão que está acontecendo aí na sua tela na estação do BRT. Não sai daí que eu volto já já. O Grupo Memorial é o maior grupo de empresas de assistência à saúde do Rio de Janeiro. Em 48 anos teve um crescimento vertiginoso pautado em bases muito sólidas. Tantas conquistas só foram possíveis graças à parceria com a população carioca, que sempre encontra no Grupo Memorial alta tecnologia médica e atendimento humanizado. Grupo Memorial, excelência em saúde. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Petrobras apresenta Banda Sinfônica Campesina Friburguense no projeto Sinfonia Brasil, em Duque de Caxias, no dia 20 de setembro, no Teatro Municipal Raul Cortez, às 8 da noite. Entrada franca. Prepare-se, novos acontecimentos vão mudar o rumo da liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. Você vai encontrar Moto G Colors, 2 chips, câmera 799 em 10 sem juros. Saiba mais hoje à noite. Ricardo Eletro. O Memorial Saúde é um plano inteligente. Nosso plano ambulatorial cobre 95% das necessidades médicas de uma pessoa. Por isso, o Memorial Saúde tem preços acessíveis. Consultas e exames em todas as especialidades. Atendimento humanizado de urgência e emergência com alta tecnologia médica. Faça você também uma escolha inteligente. Ligue agora para o Memorial Saúde. 3475-7500. Já voltamos com SBT Rio Manhã, agora são 7 horas e 8 minutos. Flagrante no BRT. Banhistas invadem uma estação no Recreio dos Bandeirantes. Deixa eu ver.
As imagens foram feitas por agentes de segurança do BRT Transoeste na estação Gilca Machado. Os 2 homens sobem na plataforma por onde passam os ônibus, usam um chinelo para ativar o sensor que abre as portas automáticas de embarque. Dezenas de pessoas correm e invadem a estação sem pagar passagem. O calote em transporte público é crime previsto no artigo 176 do Código Penal, cuja pena varia de 15 dias a 2 meses de detenção ou multa. Isso aconteceu domingo passado, dia 14. Isso foi flagrado, mas já houve outros episódios. Agora volta para mim, por favor, Paulinho, para a gente rever essa imagem, porque é tão rápido, eles fazem isso, já parece que estão habituados. Colocam o chinelo, aí conseguem travar a porta, abre, né, na hora que o ônibus está passando, e eles invadem agora, em 30 segundos, 31 pessoas conseguiram entrar. Tempo recorde, né? Se fosse numa Olimpíada, olha só como é que eles rapidinho entram lá. Já estão acostumados, pelo visto, a esse tipo de situação. E o crime, olha, sinceramente, quem faz isso não está muito preocupado com se vai pagar alguma pena ou não. A polícia diz que tem viaturas ali próximas e tal, e faz rondas. E também não dá para ficar em todos os locais, né? A gente também esperando que tenha policiamento. Fica difícil, às vezes, flagrar, né? Tinha aí a câmera de segurança que registrou. E os pedestres, né? O restante dos pedestres que estavam ali, passageiros, que esses sim pagaram, ficam prejudicados. Porque às vezes a gente fala do valor das tarifas, né? O vigilante que filmou, atenção, olha, o vigilante que estava ali que filmou, não teve muito o que fazer. Com essa cambada entrando lá, não teve condição de barrar ninguém, né? Ia falar o quê? Lembrando que é crime, mas eles não estão preocupados. E urgente, uma notícia agora para você. Acontece uma mega operação no Complexo do Alemão. Quem está lá e tem as informações ao vivo é o Eduardo Oliveira. Eduardo, bom dia. Você está acompanhando desde cedo. Era madrugada ainda quando os policiais entraram aí? Exatamente, Dani Borja, 6 horas da manhã, cerca de 200 homens, com várias equipes de delegacias especializadas, comandada pelo ex-titular aqui da 45DP, Delegacia do Alemão, realizam uma operação para cumprir 50 mandados de prisão. De acordo com as informações, Liane Borges, são investigações antigas que o doutor Felipe Cury levou para a Delegacia 27DP e agora tenta realizar essas prisões aqui na comunidade Nova Brasília. Neste momento, a gente entra na comunidade com os policiais da DECODE, Delegacia de Combate às Drogas, juntamente com a outra especializada Delegacia de Roubos e Furtos. São mais de 200 agentes, Juliano Bosch, e nós conseguimos flagrar a prisão de um homem. Ele estava sendo procurado pela Justiça por saidinha de banco. Carlos Henrique Alves da Rocha, de 39 anos. E a informação também de que 3 homens já foram presos. Um homem identificado como Orelha, outro como Alex e também um outro identificado como Diogo. Todos estão caminhados para a cidade da polícia, onde posteriormente o delegado Felipe Cury vai fazer um esclarecimento à imprensa. Liane Borges. A gente percebe, Eduardo, que a sua ligação oscila em determinados momentos, mas isso é porque a equipe está lá no interior da comunidade, o sinal é até ruim de celular. Eles estão acompanhando essa incursão da polícia e agora, Eduardo, de manhã a gente percebe que o clima é tenso, né? Mas houve troca de tiros? Qual era a orientação para as pessoas que estão indo para o trabalho, levando as crianças para a escola? Olha, Helene, as pessoas, o clima tenso pela presença da polícia e de acordo com as informações do delegado, viu, Liane Borges, esses homens que estão sendo procurados são responsáveis pelos ataques à sede da UPP do Alemão, da Nova Brasília, e também de outras UPPs que fazem parte do Complexo do Alemão, e também ataques contra policiais militares. Ok, Eduardo, vocês sigam aí com cuidado, por favor. É o Pedro Mota que está com você hoje? Repórter cinematográfico Pedro Mota e o auxiliar, o Robson. Então sigam com cuidado, é sempre um perigo acompanhar esses comboios, mas faz parte do trabalho também jornalístico. E qualquer nova informação, você, por favor, entre em contato conosco, se for possível, né? Se vocês estiverem seguros. Perseguição e tiroteio em Vila Isabel termina com 2 pessoas baleadas. Quem estava na rua viveu momentos de terror. Deixa eu ver a matéria. Parece também um filme de terror na sua frente. A perseguição aconteceu pelas ruas do Andaraí e de Vila Isabel, depois que policiais militares abordaram um grupo de bandidos que estava neste carro. Moradores ficaram assustados. Parecia que estava estourando um transformador. Muito tiro. Eu imaginei que o mundo estava desabando sobre a nossa cabeça.
Quando a perseguição chegou neste ponto aqui, mais precisamente na rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, os bandidos abriram fogo em direção à viatura da polícia. Um dos tiros atingiu este carro. Um outro disparo pegou nesta ambulância aqui e acabou atingindo de raspão o condutor, que por pouco escapou da morte. Foi bem, muito tiro, né? Muito tiro mesmo. E o que você lembra do momento? Como é que foi? Pô, cara, aí só lembro que os caras passavam atrás, um carro branco. Aí a polícia deu um sinalzinho para ele parar, o cara não parou, quando viu que era a polícia, aí arrancaram, passaram por mim, quando passaram por mim, já começaram a atirar. O carro atingido por um dos disparos era deste médico. Ele estava indo para o trabalho quando tudo aconteceu. O carro parou e atirou para trás. Pegou no meu carro de raspão e pegou na ambulância. Esta socorrista, que também estava na ambulância, ficou em estado de choque. Isso não é Deus na nossa vida, agora a gente não estaria aqui para te dizer nada. Foi terrível. Marcas de tiros ficaram por toda parte. Uma das viaturas que participaram da perseguição foi alvejada pelos bandidos, que conseguiram fugir. A polícia aí foi arranjada de fuzil para furar os pneus dele. Aí pegou num policial, pegou na ambulância e num carro também. O carro usado pelos criminosos foi abandonado num dos acessos do Morro do Andaraí. Por causa do incidente, o trânsito ficou caótico na região. O policiamento foi reforçado. Tem o Morro do Andaraí, o Morro dos Macacos ali próximo em Vila Isabel, que está pacificado, mas vive tendo tiroteio. E aí, numa situação dessas, as pessoas nem sabem de onde surge a bala, né? Alguém atingido, é da arma de policial, é da arma do bandido, não se sabe. E nem de onde são os traficantes, né? Roubaram, se são traficantes, são só bandidos, ladrões de veículo, roubaram o carro e levaram. Agora, isso perto ali na Teodoro da Silva tem shopping, tem vários comércios, prédios, casas, ou seja, um local muito habitado, num horário da manhã, né, de dia que isso tudo acontece. Você imagina o desespero das pessoas, não tem o que fazer, né? E tem também ali, fica assim, polícia, segundo a Polícia Militar, tem ali uma viatura, até porque fica próximo, como eu falei, é um shopping, mas não adianta muito, né? Eles não estão também ligando muito para esses patrulhamentos. O que tem que fazer é reforçar nas comunidades, porque eles vão tentar levar esse carro para algum lugar, né? O carro roubado. Aí a polícia não conseguiu capturá-los e, felizmente, essas duas pessoas que ficaram feridas não estão em estado grave. E o comando da Polícia Militar determinou a exclusão de 9 policiais militares acusados de envolvimento na morte da juíza Patrícia Acioli em 2011. Eu vou voltar com Daniel Penafirme, que esclarece pra gente. Daniel. Liane, esses 9 policiais militares já haviam sido condenados pela justiça, mas até então permaneciam na condição de policiais militares, recebendo inclusive salário pelas funções de policiais militares que eles já não exerciam mais. Portanto, os 9 são um sargento, 6 cabos e 2 soldados. Eles participaram, de acordo com a polícia, da execução da juíza Patrícia Acioli, que aconteceu em agosto de 2011. Portanto, apenas 3 policiais que participaram da execução, que integravam esta quadrilha, ainda não foram expulsos aí dos quadros da Polícia Militar, Liane. Um detalhe, Daniel, que os oficiais, né, o tenente Benítez e o coronel Cláudio, continuam na mesma situação. Todos os recursos estão sendo julgados. A lei para eles está sendo muito benevolente, porque até agora eles continuam recebendo seus proventos e isso às nossas custas. A família da juíza Patrícia Acioli ainda espera que eles sejam expulsos da corporação, porque realmente é um absurdo pessoas condenadas nesse país continuarem com os salários. Isso porque são policiais militares, são da alta patente. Então a gente fica imaginando aqui como é que fica a vida, né, das famílias que tanto sofrem com isso. Veem pessoas morrerem e depois a gente acaba pagando essa conta. E o homem que já foi considerado o 7º mais rico do mundo está com uma dívida milionária. Você sabe quem a gente está falando, né? A Aline Grupilo está aqui com a gente, tem mais informações. Diga, Aline. Pois é, Eliane, bom dia a você, bom dia a todos. A terceira vara federal criminal mandou bloquear R$1,5 bilhão de reais do empresário Ike Batista. O problema, Eliane, é que não encontraram esse valor na conta de Ike. Segundo a própria justiça, ele tem pouco mais de 117 milhões em sua conta, Liane, portanto, estaria negativo em pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só que ele colocou, segundo a justiça, né, estão agora avaliando bens em nome dos filhos, em nome do papagaio, em nome do cachorro. E aí agora tem que capturar isso tudo aí para voltar para
para as empresas, né, para os credores. Exatamente, Liane. O Poder Judiciário pode sequestrar imóveis, embarcações, aeronaves, tudo em nome do empresário Eike Batista. Esse processo é um pedido, na verdade, do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, porque o Eike é acusado, Liane, de cometer um crime de manipulação no mercado entre 2012 e 2013, devido a informações privilegiadas. De acordo com o Ministério Público, ele negociou ações da antiga OGX, antes de divulgar ao mercado notícias de que a exploração de petróleo, a quantidade de barris que ele esperava produzir nos seus campos de exploração era muito menor do que ele havia divulgado, e por isso houve aí uma falta de... O que ele, na verdade, conseguiu foi diminuir a credibilidade dele diante dos investidores internacionais. Isso acabou gerando uma série de prejuízos às empresas, e aí a Justiça começou a investigar e, portanto, ele é acusado de, na verdade, cometer um golpe, né, contra principalmente a Bolsa de Valores de São Paulo, Liane. Aline, certamente conhecedor do mercado financeiro, ele é. Tem livro publicado, inclusive, falando sobre isso. É verdade, Eliane. Olha, eu quero citar... Eu não acredito que ele esteja... Você acredita, sinceramente, Aline, que ele esteja pobre? Olha, pobre? O Eike Batista falou à Folha de São Paulo que ele se considera de rico a classe média. Classe média somos nós, né? Mas ao jornal O Globo, ele disse que não perdeu as esperanças de conseguir se recuperar, disse que todo o patrimônio que ele tinha foi colocado nessas empresas, agora numa situação muito difícil, mas ele ainda tem o Porto do Açu, que é onde ele está colocando todas as fichas para tentar recuperar financeiramente as empresas do Grupo X, Liane. No dia em que o Eike Batista deixar os carros de luxo e for visto andando pelo transporte público, aí eu posso até acreditar que ele é de classe média, né? Mas por enquanto, vamos ver. Obrigada, Aline. E agora a gente vai urgente com o Daniel, que tem mais informação. Ô, Daniel, diga, Daniel, você estava acompanhando aqui a situação do Eike Batista. Eu quero saber se você tem dinheiro na conta bancária. E, coitado, é de classe média, né? Está precisando de uma ajuda financeira. Pois é, para se prestar algum para ele. Olha aqui, Eliane, ainda vou encontrar o seu Eike Batista vendendo caneta dentro do trem do ramal de Japeri. É só isso que eu tenho a dizer. Vamos aguardar. Obrigada, Daniel. E policiais da Delegacia do Consumidor fecharam pela segunda vez uma instituição de ensino superior à distância em Nova Iguaçu, que não era reconhecida pelo MEC. Os responsáveis aplicavam um golpe nos alunos que acreditavam que o diploma era válido, pagavam por isso e depois, olha, Léo Santana conta pra gente. A escola funcionava neste prédio, ao lado de uma igreja, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O alvará era provisório. Além disso, o instituto não era credenciado pelo Ministério da Educação. A faculdade já havia sido fechada pela polícia no início de agosto, mas voltou a funcionar irregularmente. Neste vídeo, um representante diz aos alunos que a reabertura foi possível por meio de um convênio com a Universidade do Espírito Santo. O reitor-geral, não só da FABRA, mas das outras faculdades que são integradas à FABRA, esteve aqui para reconhecer o prédio, ver a documentação, ver o livro, ver tudo isso, para saber se é uma instituição séria. Em nota, a polícia, a FABRA do Espírito Santo afirmou que não possui nenhum convênio com o IBEP e com nenhum outro instituto no estado. Só essa unidade do Instituto Brasileiro de Educação Profissional rendia pelo menos R$200 mil por mês. O diploma dado no final do curso não tinha validade. Está funcionando de forma irregular, mais uma vez, enganando esses alunos, ludibriando esses alunos para obtenção de vantagem financeira indevida. O dono do instituto, Marco José Buchui, foi preso em flagrante por estelionato. De acordo com as investigações, pelo menos 600 alunos foram lesados. Eles pagavam de R$300 a R$500 de mensalidade. É possível fugir de golpes assim, desde que os estudantes tomem alguns cuidados. Primeiro, é preciso verificar se a instituição de ensino está credenciada no Ministério da Educação. Na página emec.mec.gov.br é possível consultar as instituições de ensino superior credenciadas. A autorização precisa ser revalidada a cada 3 ou 6 anos. Esta professora critica a falta de fiscalização e afirma que não há prejuízo maior que o causado aos estudantes que caíram na fraude. É lamentável. Eu gostaria imensamente que, no caso, sendo o ensino superior, que o MEC fizesse uma fiscalização mais rigorosa, porque não é a primeira vez que isso ocorre e, por certo, não será a última.
E esses 600 alunos que foram prejudicados também podem propor ações na justiça para reaver as quantias que foram pagas por esses cursos que eles fizeram à distância, estudaram em casa, ficaram ali um tempão perdendo seu tempo, né? Ficaram estudando e não ganharam diploma, ou seja, não vão trabalhar com absolutamente nada que eles pretendiam, que eles estudaram. Então, eles podem tentar processar os responsáveis pelo curso. Agora, isso leva tempo, você sabe que quem é pilantra, às vezes, também não tem dinheiro assim em conta com facilidade para a justiça bloquear os bens. Que bom que a polícia fechou, agora tem que manter fechado, porque é a segunda vez que essa mesma instituição, que não é credenciada pelo MEC, fiscalizada, é fechada, inclusive agora com a prisão, então, do responsável, mas elas voltam a funcionar. Vamos falar sobre futebol. Os laterais Mário Fernandes e Dodô são as novidades da segunda convocação do técnico Dunga para a seleção brasileira. A convocação é para os jogos contra Argentina e Japão em outubro. Na relação, poucas surpresas. 20 dos 22 chamados na primeira lista de Dunga estão lá novamente. De novo mesmo, apenas 2 jovens laterais, pouco conhecidos. Mário Fernandes, do CSKA Moscou, e Dodô, da Inter de Milão. Essa será a primeira oportunidade de Dodô na seleção principal. Já Mário Fernandes terá uma nova chance para apagar um mal-entendido do passado. Em 2011, quando defendia o Grêmio, o lateral direito recusou a seleção. Era um jogador jovem, e é jovem todavia, só que todos nós temos a segunda oportunidade. Nós não podemos crucificar ninguém. Olha, já que o assunto é futebol, vamos falar de novo com o Daniel. Ô Daniel, como é que foram ontem os jogos do Campeonato Brasileiro? Eu só escutava os gritos das torcidas na minha janela, tentando dormir e escutava o povo desesperado. Conte pra nós. Foi uma calamidade, uma rodada horrorosa. Nenhum time do Rio conseguiu vencer. Foram resultados ruins diante de equipes fraquíssimas. Jogando no Maracanã, por exemplo, o Botafogo perdeu para o Bahia, que até então estava na zona de rebaixamento. O time saiu na frente, tomou um empate. Fez o 2-1, tomou um empate, depois tomou uma virada, até porque teve 2 jogadores expulsos. Muita reclamação da arbitragem, mas enfim, o que vale o resultado final. Bahia 3, Botafogo 2 no Maracanã. Teve também o jogo do Fluminense contra o Vitória da Bahia. A gente tem aí os gols do time lá da Bahia. O Fluminense saiu na frente, fez 1-0, conseguiu abrir o placar, virou do primeiro para o segundo tempo na frente, mas aí no segundo tempo o time acabou recuando e tomando 3 gols do Vitória. A gente está vendo agora o jogo do Flamengo. O Flamengo fez 2-0 no Palmeiras, jogando lá em São Paulo, olha lá. Teve gol do Canteiros, teve esse gol aí do Alexandro de cabeça, e aí, inexplicavelmente, parou de jogar, resolveu administrar resultado, e no segundo tempo foi isso aí que aconteceu. Olha, o horroroso Palmeiras, talvez o pior Palmeiras de todos os tempos, conseguiu empatar o jogo final 2-2, e o Palmeiras só não virou o jogo porque teve o Valdívia expulso. É verdade que foi bem expulso nesse lance aí, olha, ele pisou no jogador do Flamengo, foi expulso pelo juiz Anderson Daronco, e o Valdívia é quem estava fazendo a diferença. Ele entrou no segundo tempo, estava fazendo a diferença, né, no time do Palmeiras, era o melhor jogador em campo, e por pouco ele não conseguiu a virada, já que o Valdívia foi expulso. Aí os gols do jogo do Fluminense, olha lá, Vitória fazendo o gol de empate, logo em seguida o jogador do Vitória vai receber livre para fazer o gol da virada, e no final, numa jogada de contra-ataque, mais um gol do Vitória, final Vitória 3, Fluminense 1. É melhor a gente esquecer essa rodada, Liane. Não quero mais falar de futebol, por hoje chega, estou de cabeça inchada, minha amiga. E tá feio o futebol, né? Além dos resultados, a questão das agressões em campo. Obrigada, Daniel. E vamos para mais um rápido intervalo. Volta com o Daniel, abre a tela de novo para mim. Diga a previsão do tempo. Exatamente, previsão do tempo para hoje no Rio e Grande Rio é de céu claro, passando a parcialmente nublado, com muitas formações de nuvens na parte da tarde. A temperatura varia entre a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Se você busca atendimento médico de excelência, venha para o Assim Saúde. Possuímos o melhor programa de medicina preventiva para pessoas físicas e para empresas, o Special Life, reduzindo sensivelmente o absenteísmo e o custo para a sua empresa. Ligue agora para 2102-9797 e faça como milhares de cariocas. Escolha o melhor plano do Rio, Assim Saúde. Senhoras de Loucura, de quarta a sábado nas 5 concessionárias da Recreio. Você escolhe qual a loucura vamos fazer por você no Gol, Fox, Voyage e Up.
taxa zero e a primeira parcela em janeiro de 2015, ou 48 vezes, com as 6 primeiras parcelas por R$ 99,00. E ainda tem muito mais vantagens te esperando, mas só até sábado, nas 5 concessionárias da Recreio. A macarronada de domingo agora vai ter um sabor especial. Chegou a promoção Mão na Massa do Jornal O Dia. Você faz uma assinatura anual por apenas 10 parcelas de R$ 49,90 e leva para casa uma máquina de fazer massas de alta qualidade, leve, prática e fácil de usar. Ela vai te ajudar a preparar deliciosas e suculentas receitas. Ligue e assine 3295-4000. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Atualizando o horário para você, agora são 7h29. Alerta máximo no Hemorrio. Funcionários e pacientes denunciam que falta tudo no Instituto. Vamos conferir a reportagem. No momento, a gente está sendo obrigado a negar a vaga de pacientes porque a gente não tem condição de fornecer um tratamento adequado para esses pacientes. Preste atenção na imagem. Sem leito disponível, a criança está internada numa cama improvisada num dos corredores do Hemorrio. Agora veja o que diz esta médica do hospital que não quis se identificar. Faltava papel toalha, sabão, faltava gás, e aí isso é reabastecido, mas aí dura uma semana, na outra semana não tem de novo. E os remédios que estão faltando não são remédios assim, especiais, incluindo quimioterápicos básicos, antibióticos e remédio para dor, morfina, anti-inflamatório, que são fundamentais para o tratamento dos pacientes hematológicos. Atualmente, eu prescrevo medicamento perguntando o que tem, né? E nem sempre o que é o certo. Então é uma situação muito difícil. Milena tem 15 anos e faz tratamento contra leucemia no Hemorrio. A adolescente teve infecção e quase morreu, porque precisou de um remédio e o hospital não tinha o medicamento. Aí a médica na época entrou com uma segunda opção, um outro remédio, tentando que ele fizesse efeito. Só que não fez efeito no caso dela. Ela teve uma parada respiratória, precisou de ser transferida para um CTI, que aqui também não tem. Milena ficou quase 48 horas esperando uma vaga, passando mal, esperando uma vaga de ambulância, uma vaga de CTI em outro hospital. Para garantir o tratamento da filha, Adriene teve que entrar na justiça. Só assim a unidade garantiu o remédio, que estava em falta, e simplesmente apareceu. Se ela tivesse começado a tratar desde o princípio que ela começou, que apareceu esse fungo no organismo dela, tivesse tratado realmente com esse remédio certo, correto, não tinha acontecido o que aconteceu. Esta outra mãe tomou uma atitude radical. Desesperada por causa da falta de medicamentos, ela teve que comprar por conta própria o remédio do filho de apenas 4 meses, que sofre de anemia falciforme. A criança está internada no Hemorrio. Teve que comprar por causa que não tinha na casa. E eu perguntei ele se podia pelo menos comprar. Ele falou, podia. Você resolveu do seu filho e dos outros não resolveu, nem que não tem dinheiro para poder comprar. Olha, nós procuramos, mas ninguém da direção do Hemorrio apareceu para dar entrevista ou qualquer tipo de explicação à nossa equipe de reportagem. De acordo com funcionários da unidade, o problema da falta de medicamentos acontece há cerca de 6 meses, período no qual teve início um processo de transição administrativa pelo qual o hospital está passando. Bom, seja lá qual for a justificativa, o fato é que a falta de remédios e de insumos médicos prejudica muito o trabalho dos profissionais da unidade, dos enfermeiros, dos médicos e também o tratamento dos pacientes. Deixa toda a equipe de saúde muito angustiada e triste, porque a gente tem médico capacitado, tem equipe de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, tem leito e a gente não pode receber porque não tem remédio. É uma tristeza ver um instituto que sempre foi tão reconhecido chegar a esse ponto. É uma pena. E a direção do Hemorrio esclarece que foi realizado um esforço conjunto entre a direção da unidade e o corpo técnico para a substituição dos medicamentos cujo insumo ainda não estava regularizado. No caso dos pacientes em tratamento domiciliar, a quantidade de medicamentos antes distribuída para cerca de 30 dias foi reduzida para períodos menores para evitar o desabastecimento e a interrupção dos tratamentos. A nota também informa que há vários processos de licitação em andamento para a aquisição, a compra dos medicamentos e os insumos, e que a maioria dos processos de licitação está em fase conclusiva para regularizar o abastecimento da unidade.
Eu aproveito antes de encerrar rapidinho, deixa eu mandar um abraço. Eu mando tantos abraços aqui hoje para minha avó, Adelaide Paixão, que vai fazer uma cirurgia. Daqui a pouquinho vai dar tudo certo, tá bom? E um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Morrem vítimas, então, de atropelamentos, pelo menos 4 pessoas. Em 2013, pelo menos 1.500 pessoas morreram, então, vítimas de atropelamentos. E essas pessoas têm em torno de 60